Gente, que delícia estar aqui novamente e hoje com uma convidada muito especial para nós. Seja muito bem-vinda, Dó. Olá pessoal, meu nome é Dorcas, atualmente exerço a minha função de cabeleireira, terapeuta capilar, mas também sou consteladora. Tenho outras formações anteriores, mas atualmente estou cabeleireira, terapeuta capilar e consteladora. Tenho um salão de beleza onde eu atendo os meus clientes e também utilizo o espaço para fazer as constelações. E hoje eu estou aqui para bater um papo com nossos amigos. Sobre pensamento sistêmico. Obrigado, Sobre pensamento sistêmico. Obrigado por ter vindo. E a Edneia pode falar qual é o nosso tema de hoje, né? Que nós vamos olhar para os desaparecidos do nosso sistema familiar. Quem é que já não ouviu esse assunto? É um assunto que está sempre na mídia, né, gente? Existem vários tipos de situações onde as pessoas desaparecem do sistema familiar. E cada caso é um caso e cada situação é única. É bom a gente deixar isso muito claro, né? As pessoas, elas desaparecem, às vezes, por opção. Ou então, a pessoa, ela sai para fazer uma coisa corriqueira assim, sofre um acidente e demora muito para ser encontrado. Alguns, infelizmente, somem por não serem aceitos em suas famílias, por não se sentirem pertencendo. Em alguns casos, eu conheço um, inclusive, que houve o senhor, ele tinha muito dinheiro, ele perdeu a fortuna e ele desapareceu. A esposa ficou com os 4 filhos, todos ainda pequenos, e ninguém sabia o que aconteceu com esse homem na cidade de São Paulo. Ele ficou desaparecido por muitos e muitos anos. E daí um dia, do nada, ele apareceu. Ele voltou para casa. Só que ele voltou com um problema neurológico. Ele voltou com muita dificuldade de se expressar, né? De participar do sistema, porque aí a situação envolve o relacionamento do casal, né? Todas aquelas coisas que a gente já falou aqui de relacionamento de casal foram quebradas, todos os contratos foram quebrados. Se essa exclusão, ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Sim. É verdade, né? Porque essa que você está falando é uma exclusão consciente. A gente não sabe, Bia. Até hoje a gente não sabe se ele teve algum problema, ele sumiu, né? ou se ele sumiu, ninguém sabe. Porque às vezes é inconsciente em função de uma doença, né? Como esquizofrenia, por exemplo. O caso do Alzheimer, né? A gente sabe de alguns casos. Amnésia. A gente sabe, por exemplo, no caso do Alzheimer, é muito comum, né, a pessoa ter lapsos temporários. Também acontece com estresse, tá? Eu me recordo que, por exemplo, assim, teve familiares meus que, em momentos de muita dor, tiveram lapsos temporários. Por exemplo, está dirigindo e esqueceu o caminho para casa. Já tive isso. Eu sim, né? São lapsos causados pelo estresse. Pior que eu também. Eu também já tive. Ah, meu Deus, vamos fazer um programa sobre o estresse aqui. Ah, meu Deus, já tem 3 casos aqui. Fico eu sentado perguntando dos casos. Logo vai chegar a minha vez. E o pior é que, na hora, você não faz o link da situação De estresse. com... Você fica desesperado. Você fica assustado, porque como eu não sei chegar na minha casa? Eu, a cigana, né? Sempre mudei muito de casa. Aí tô lá, morta de canseira, 10 horas da noite, saio do trabalho, pego o carro, vou para casa antiga. Olha, eu não moro mais aqui. Mas eu digo assim, né? Tem essas questões, né, que podem acontecer momentaneamente. Mas tem pessoas onde esse lapso vai ser maior.
Então, é o caso de um Alzheimer, é o caso de uma esquizofrenia, é o caso de uma pessoa que tem algum tipo de necessidade no qual ela precisa ser assistida. Sem a medicamento, é aí que ela não vai encontrar mesmo, né? Mas, eu acho que, para começar a falar um pouco sobre isso, e eu acho que é o caso que hoje, infelizmente, é o que mais acontece nas famílias, né, Dorcas? Seria sobre o vício, né? Os adictos. Os adictos, esses são normalmente os que ou se excluem por conta de ir mesmo atrás, né? Ou às vezes também famílias intolerantes, né? Sim. Acabam expulsando. Expulsando, porque é difícil conviver, né, com o adicto, devido aos vários problemas que eles trazem, e às vezes as famílias acham que é mais fácil deixar ir, deixar que vá, ou eles vão para ficar um dia ou dois e acabam entrando nesse universo sedutor para eles, né? Sim. E não querem mais voltar para casa, para o compromisso, para as regras, para a responsabilidade, e é mais fácil ficar longe de casa, né? Ser livre, entre aspas, né? E o duro é que às vezes as famílias vão se acostumando com as ausências, né? Se acostuma, porque, embora seja difícil, é mais leve. Acaba excluindo esse parente, né? Esse membro da família, e sem saber que está fazendo isso, né? Acho que está claro. fazendo. O que é falado para as pessoas que têm uma dívida, deixa. É a história que o que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente. Deixa chegar lá no fundo do poço e daí volta. Então, é bem complicado. O coração da mãe, do pai, da família, do pai e da mãe, né? Que eu acho que dói mais. Não quer de jeito nenhum, mas às vezes é tão pesado, com tantos problemas, que prefere deixar ir. Acabam deixando ir. Ou então não sabe como agir. Não sabe como agir, verdade. Porque quando são adultos, eles têm força física, eles têm vontade própria. E você, até onde o pai e a mãe conseguem travar essa saída? Não consegue. Não consegue. Mas, por outro lado, né, eu estava até comentando, tem um repórter lá na região de Ourinhos, e ele estava noticiando o caso de um morador de rua que, infelizmente, não se sabe ainda a causa da morte, mas provavelmente tenha sido por hipotermia nessa última noite mais fria. O protocolo da Defesa Civil e dos órgãos de humanização, eles convidam para vir para o abrigo, né? Tem peruas que saem, se você ligar e pedir para eles virem, eles vêm. Mas a decisão de ir é só do trabalhador, do morador. E aí, quando ele não vai, eles normalmente eles dão um kit que é uma espécie de isolador de frio do chão, né? Não é uma manta térmica, mas é quase como se fosse um cobertor bem quente, algumas roupas e um kit de comida quente. É o mínimo que dá para fazer. Faz aquilo que é possível. Aquilo que é possível, exatamente. Aí você vai pensar assim, mas por que uma pessoa vai escolher não querer ir para o abrigo? Porque os nossos abrigos, é óbvio que eles não permitem o uso de qualquer tipo de substância lícita ou ilícita. O problema é que eles estão num grau de vício que eles não conseguem ficar o número de horas de permanência dentro da casa sem usar, porque senão ele entra numa crise, num surto de abstinência. Sim. Então ele prefere ficar na rua, que daí ele pode. De repente, é uma coisa que a gente pode até repensar, né? Porque, veja esse caso, talvez ele não tenha ido porque ele queria usar a droga e acabou morrendo de frio, né? Então, é muito complicado. Mas é legal você trazer isso, Dorcas, dessa coisa de não ser possível, às vezes, né? Você tenta o que pode, mas não é possível. Mas esses são das famílias que se importam, né? São das famílias que se importam. Eu vejo também pelo lado do livre-arbítrio, né? Porque aquele adicto já numa fase mais adiantada, existe fase mais adiantada? Tem. Não, deve ter, né? Dentro da visão sistêmica, que é o nosso trabalho aqui, né? De levar esse pensamento sistêmico,
este ser, ele está indo para a morte. O ser que usa este tipo de artifício, ele está indo para a morte. Não só com a droga, né? Mas esportes radicais, essas coisas muito perigosas, colocam em risco a vida da pessoa. As pessoas, elas estão inconscientemente seguindo alguém para a morte. Mas quem? Né? Quem é? Onde está a vinculação deste ser que precisa colocar em risco a própria vida para pertencer ao sistema? Que lealdade é? Que lealdade é essa que essa pessoa precisa, às vezes, perder a vida para pertencer? Porque espírito aventureiro, tem muita gente que tem, principalmente os jovens, né? Os mais jovens. Tem véia também. É que você nunca pegou carona com a Biga. Ela é bem aventureira. Mas para a família é muito complicado. É complicado. Inclusive, é doloroso, na verdade, não é complicado. Sobre aquela moça brasileira, que infelizmente, né? Juliana Marins, né? Terrível esse caso. Sim, foi terrível. Ainda tudo está sendo apurado e tudo mais, mas a gente vê, eu acho assim, tem muitas coisas ali, né? Quer dizer, se várias pessoas conseguiram acessá-la e filmá-la com drones, por que essas equipes não enviaram mantimentos, não enviaram água, não enviaram uma manta térmica? A tecnologia, e não é uma tecnologia nem tão cara assim, né? E que poderia emprestar ali dos próprios trilheiros, né? Mas, infelizmente, ela acabou falecendo, né? Por conta aí de quem sobrevive a 3 dias num ambiente hostil, talvez ferida, né? Cansada, provavelmente desidratada, enfim, muito triste realmente. E as temperaturas baixam muito lá. Mas enfim, o caso dela, né, é realmente muito triste. Eu fico imaginando a situação dessa família que está sofrendo, né? Já estava sofrendo com essa situação de semi-desaparecimento, né? Porque toda vez que eles iam lá, ela está em tal lugar, daí quando iam ver não estava mais, daí tem que procurar de novo, daí acha ela um pouco mais embaixo. Quer dizer, de onde ela caiu para onde ela chegou, deu quase 1 quilômetro de queda, muito longe, né? Então eu imagino a aflição dessa família, né, em relação a isso. Mas agora vai ter que ser apurado, né? Por que certas decisões não foram tomadas? Por que se demorou muito para dar a devida importância para esse caso? Mas eu acho que acho que é bem interessante a gente trazer, né, Dorcas? Que é o que a Edneia estava falando sobre os esportes radicais e esse compromisso com uma lealdade, né? Uma lealdade cega àqueles que talvez tenham ido para a morte. Então, né, analisando um pouquinho do ponto de vista sistêmico, por que tudo aconteceu dessa forma negligente, né? Exato. Por que todo mundo foi fazer de uma forma tão lenta? Assim, ela tinha que cumprir o destino, né? Então, parece que tudo colaborou para que ela cumprisse aquele destino dela, sabe? Lealdade invisível, tão forte assim, que ela... Não era o objetivo dela, obviamente, conscientemente, mas inconscientemente ela foi levada para a morte. Exato. Inconscientemente ela escolheu, e tudo o que aconteceu, na minha opinião, foi contribuindo para que ela não conseguisse se desviar desse caminho. Né? Você tem toda a razão, até porque a gente sabe que os sistemas não são só familiares. Então existe o sistema daquela comunidade, existe o sistema daquela ilha, existe o sistema daquela nacionalidade. Então esses sistemas, vamos dizer assim, por convergência, eles vão contribuir para que o sistema dela cumprisse. E assim vão muitos outros casos, né? A gente sabe, o caso dos balonismos, os casos daquele avião que explodiu, né, segundos depois e o cara me sai andando e ele sai pela porta. Detalhe, né? Como é que um avião acabou de explodir, como é que ele saiu pela porta? 241 morre. Mas ele saiu. Não, é um negócio assim. Não tem explicação. Então, da mesma forma que às vezes o sistema converge para que um destino seja cumprido, Sim, da outra forma. da outra forma ele também vai contribuir
para que Sim. você não faz parte dessa história. Então, E tem os desaparecidos, que são as crianças que são roubadas, né? Os sequestros, que muitas vezes não tem fim. E tem um filme antigo, muito legal. Tem vários filmes que falam de desaparecidos. Mas eles moram num lugar isolado e ela não sabe nadar, é o que ele pensa, e ele é muito agressivo com ela. Ele bate nela. E daí ela aprende a nadar e ela simula uma morte, como se ela tivesse ido para o mar e lá ficado. Tá dormindo com o inimigo, né? E daí ela faz artes marciais, né? E ele encontra ela, né? Eu não lembro muito mais do final, mas eu lembro que ela foi pro mar, se jogou, fez conta que morreu. E lá nos Estados Unidos pode mudar de nome. Aí eu queria. Não Abigail. Eu queria colocar. Mas também temos aí um caso que, infelizmente, Sorocaba está envolvido, né? Que é daquele médico, né? Aquele falso médico. Sim, Que forjou a própria morte. esse que está nos noticiários. Ele foi médico na Santa Casa. Infelizmente. Por 14 anos, sem nunca ter diploma. Meu Deus! Infelizmente, a mãe de uma pessoa faleceu na mão dele. Nossa. Obviamente pela imprudência dele. Né? Então veja que. E aí ele se excluiu. Né? Mas a gente está fugindo muito do assunto. Né? Vamos voltar. Nós estamos falando de casos os desaparecidos, diversos, né? né? Mas crianças, tem muitos, né? Tem Sim. muitos. Então, são muitos casos, são muitas situações. Aquelas redes antigamente, não sei se ainda tem, eu falo antigamente, porque antigamente a mídia noticiava aquelas crianças que eram adotadas por estrangeiros e que eram Ainda levadas. existe isso. Né? Nossa, Existe, existe muito. existe muito. Mas o que a gente queria colocar para vocês hoje é qual é a consequência desta situação dolorosa no sistema que ficou, no sistema de quem sofreu essa perda. Era o trajeto dele de Trabalho, cotidiano, né? de trabalho. Ele trabalhava numa outra cidade, ele sofreu um acidente na estrada, ele caiu num lugar onde ninguém viu. E o carro não. Não, o carro caiu num lugar e ninguém viu. E ficou por anos Desaparecido. Morto ali. e a família sem saber de nada, e a mulher não sabendo de nada, quer dizer, saiu de Sorocaba, não chegou ao seu destino, não tem pistas, não tem nada, foi, né? Tentaram de tudo, nada. Por anos ela não sabia o que aconteceu com o marido, criou as filhas sozinha, certo? Muitos e muitos anos depois, mas muitos anos depois, uma obra que foi feita, encontraram o carro. Meu Deus, não? E a dor? Como é que é? Porque a dor, ela acontece em todos os sistemas, de muitas formas diferentes. Mas o que a gente traz aqui dentro das consequências no pensamento sistêmico é como é que esta família trabalhou com essa dor. Como é que ele recebeu essa dor. Sim, mas como é que todas as famílias se recuperam, como é que elas transitam no universo emocional, porque dependendo de como a pessoa lida com esta dor, ela vai afetar diretamente os seus descendentes. Alguém vai honrar esse desaparecido, entre aspas, engrifado 2 vezes e excluído. Né? Não importa, como eu disse, se é uma exclusão consciente ou não. Dorcas, a gente sabe, como você disse, que é muito difícil quem tem adictos dentro do seu núcleo familiar. E algumas famílias dão até graças a Deus quando ele some de vez. Não é aquelas sumidas que quando volta para roubar alguma coisa, volta para trazer alguém doido que não sabe nem de onde vem, né? Eu falo quando eles, né? E sempre causa muita tristeza, causa desarmonia, porque vai ter irmão que concorda, vai ter mãe que concorda, vai ter pai que discorda, enfim, né? Nunca é uma a gente sempre fala, né? Os codependentes, né? Todo mundo sofre ali com tudo aquilo. Mas tem algumas famílias que
tem essa crença de que quando vai de vez, vai ter tranquilidade no sistema. Lê do engano, né? Conta para nós por que é um grande engano. Grande engano. Antes de eu falar sobre o grande engano, devido a essa consciência que eu tenho, né, de que uma exclusão gera outras exclusões, na minha família tem muitos adictos. Tem muitos adictos, vários. Só que não é só comigo, com o meu comportamento foi exatamente o contrário, não excluir. Claro. Trazer e buscar, porque graças a Deus a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a constelação. Tivemos a oportunidade de fazer constelação para alguns membros do sistema, mas assim, já desde antes da constelação, que existiam adictos de álcool, de outras drogas leves e tal, né? A minha família nunca abandonou de verdade, né? Sempre a gente buscou incluir. Mas até esse movimento era difícil porque a pessoa não aceitava a inclusão. Tem uma reunião familiar, não estou me sentindo bem, tenho que ir embora. Não consigo ficar aqui. E agora já consegue ficar. Agora já consegue ficar, participar e ficar até o fim de uma festa, por exemplo, que uma família grande tem muita festa, então eu não conseguia ir, eu arranjava alguma desculpa, alguma coisa para fazer para não participar das festas. E graças a Deus a gente conseguiu fazer esse movimento, estamos nesse movimento, porque é algo bem lento, exige um amor gigantesco, exige uma paciência, um amor, uma mudança de mentalidade. Cada família que tem um adicto no sistema tem que aprender muito sobre constelação, sobre como acolher, quais são as causas, quais são os motivos que levam essas pessoas a se excluírem do sistema. A adicção é só um dos meios da pessoa se excluir, né? Existem muitas outras maneiras da pessoa se excluir. Então, só que a adicção traz umas consequências muito grandes, muito ruins, muito doloridas. O que acontece quando uma pessoa se exclui? Ela já está seguindo um excluído do sistema. Então, ela está conectada, ligada, honrando, tendo uma fidelidade a algum excluído do sistema. E quando ela repete esse movimento de exclusão, ela vai gerar mais exclusão lá na frente. Então, vão os membros posteriores, alguém que vem depois, também vai seguir esse destino. Enquanto nós, do presente, não acolhermos ou interrompermos esse padrão de exclusão, vai continuar havendo exclusão. Então, eu acho assim de uma importância fundamental, toda a família, eu acabo passando essa informação para muita gente com o meu trabalho. Eu tenho um salão de beleza, faço constelação, mas como eu atendo muita gente, eu sempre procuro trazer essa conscientização dos meus clientes. Quanto mais excluir, pior vai ser. É amor, é acolhimento, só que tem que ter uma mentalidade bem preparada. Então tem que aprender sobre isso. Tem que aprender, se aprofundar em como você agir nesses casos. Para que a exclusão não se perpetue no sistema. É uma doação muito grande. Uma compaixão muito grande. Agora, quando esse adicto segue, não volta mais, ele vai estar fazendo coisas lá, né? Acabou meu problema. Acabou o problema, não acabou. Pelo contrário, né? Só piorou. Tudo que ele fizer lá vira uma dívida dentro do sistema, mesmo você não sabendo. Mesmo não sabendo. Então, se ele roubar, eu tenho uma dívida de roubo. Se ele estuprar, eu tenho uma dívida de estupro. Se ele matar, eu tenho uma dívida de assassino. E o que é pior, né? Já vinculei com a vítima. E aí isso gera uma reparação obrigatória. Sim. Porque todo sistema vitimado exige do sistema algoz a reparação. Mas eu não sei, eu não estou sabendo. Ai, tolinho. Ninguém se livra de nada, né? Na verdade, você excluindo, você adquire. Exato. Isso quando não gera filhos. Tem essa história também. Né? Porque nós estamos falando só de gerar. E aí a exclusão multiplica, né? Porque já é uma criança que, teoricamente, tem excluído. Já está excluído, somou ali na conta. Então, gente, é muito importante, e a gente queria mesmo convidar a Dorca para trazer esse lado,
Porque muitas famílias às vezes acham que Da porta para fora não é problema meu. exato, e não é bem assim, não é assim que funciona. Se você não abraçar seu filho, seu irmão, seu tio, o mundo abraça. E o que acontecer lá, não pensa que é só para a geração futura, não. Às vezes reverbera logo aqui com você mesmo. Imediatamente após. Porque é quântico, então. Uma quântica na velocidade da luz. Uma informação que eu acho importante a gente trazer é a seguinte, que por que essa pessoa resolve se entregar se colocar nesse papel de não ter sucesso na vida, de entrar para as drogas, para o vício do álcool, qualquer que seja, e ele está fazendo, na verdade, um movimento de absorver todo o peso do sistema para que os outros membros possam viver plenamente a vida. Então, ele atrai, pega tudo para ele, inconscientemente, obviamente. Ele atrai tudo para ele. É uma alma amorosa. É um amor gigantesco pelo sistema familiar. Se põe a serviço do sistema para que os outros se livrem. Daí, o que eu sempre faço, né, umas falas que eu sempre faço é a família agradecer a esse adicto por ele ter pego para ele, para que eles pudessem viver plenamente a vida deles. Para que essa dor não tivesse diluída entre todos os outros. Para que não diluísse, para que não houvesse vários, né? E vou te falar mais, sabe por que ele pega? Porque os outros não dão conta. Porque ele dá conta, né? E o entorpecente é um meio para ele dar a conta, né? Para que ele fique entorpecido e aguente toda essa carga. Exatamente. E tem situações com um grupo que a gente trabalhou muito já à distância. E o que se observa? Que tem pessoas no sistema que mesmo o membro estando naquele local para se tratar, eles acabam de alguma forma facilitando a droga para que inconscientemente essa pessoa está dizendo, se ele sarar, vai sobrar para um de nós. Perfeito. Entendi. É a mesma coisa de obesos que ficam nos spas para perder peso, sabe? Tem gente tem tráfico de hambúrguer. Tem tráfico de chocolate, de um monte tem de tráfico. Me dá os nomes para quando eu for. Eu preciso dos traficantes de chocolate. Sabe outra coisa que me ocorreu agora, Dorca? É que você é tão versátil, você é economista, você é consteladora, você é uma profissional da beleza. Deixa eu te falar uma pergunta. E quando a pessoa quer desaparecer na aparência? Chega lá e diz assim, quero ser outra pessoa. Nossa, isso é interessante mesmo. E é bem comum, né, Dó? É bem comum, né? O que você lê disso? Fala para nós. Que ela não está conseguindo. Talvez ela esteja no meu pensamento, né, na minha análise, quando eu estou conversando com a pessoa, por que ela quer ser diferente do que ela é? Com quem que ela está identificada que ela quer ficar parecida? A sua amiga negra que queria ser loira de olho azul, por exemplo. Então, Que outra coisa você imagina na sua leitura? A minha leitura é mais ou menos essa mesmo, assim, que eu observo, né? Por que ela quer mudar tanto? Por que ela não se aceita como é? Ou é uma rejeição, se sente rejeitada por ser como é, ou ela está identificada, obviamente essa rejeição também fala muito sobre essa identificação com alguém do sistema que foi rejeitado, que não foi acolhido, que não foi incluído, né? Então, ela tem essa identificação e muitas vezes ela quer ficar igual àquela pessoa. Ou às vezes ela não quer ficar igual àquela pessoa. Igual a minha mãe, Deus do livre, igual a minha tia, pelo amor de Deus. Não. Nossa, esse corte fica parecendo com a minha tia, pelo amor de Deus. Entendeu? Então tem muita historinha. A senhorinha hoje que não queria ficar loira. Né? Não queria ela não quer ser loira, ela quer ser ruiva. O cabelo tem que ser loiro. Então, na verdade, o serviço da beleza, né, de mexer com a autoestima da pessoa, assim,
É uma grande responsabilidade, na verdade. E o contrário também, né, Dorcas? Porque às vezes a pessoa chega toda acabada, uma sobrancelha mal feita, um cabelo sem tratamento. Isso. Aí você vai, cuida, né? Ou seja, é uma grande responsabilidade você cortar, mudar, tal, porque a pessoa tem uma expectativa em relação a ela mesma, né? Ou em relação a gente, mas geralmente é em relação a ela mesma. Eu sempre coloco assim, eu estou fazendo meu trabalho, mas a expectativa é dela, né? Exato. E a gente vai fazer o possível para atingir, para Atender. a expectativa do cliente, mas sempre é dela o problema, assim, né? Assim, a falta, o vazio, aquilo que ela quer preencher. E muitas vezes a gente não consegue atender ou preencher. E eles buscam no salão de beleza, muitas vezes, preencher esse vazio que tem, né? O terapeuta, né? É, A terapia. ou com a mudança, eles acham que vão mudar tudo. E não muda. É Não temporário, muda, aquele é. prazer, aquele momento. O que eu explico bastante é assim, eu tô com o cabelo grisalho, eu quero atingir. Você tem consciência que você tem que fazer isso todo mês? Agora você tem a tranquilidade de não precisar fazer isso. Então eu converso bastante, você tem que fazer isso todo mês. Você quer ter esse trabalho para sua vida, para seu compromisso mensal, porque se você não fizer, fica melhor do que se você fizer uma vez e não fizer mais, né? Sim. Acaba mudando. Daí eu ofereço todas as possibilidades de mudar ou mudar suavemente, de usar algumas coisas que a gente tem de tecnologias modernas em relação à tintura, em relação à coloração, e para que a pessoa, quando ela fizer, ela ter certeza de que ela vai ter que estar todo mês lá fazendo isso, né? Uma manutenção, né? Então eu converso muito. Ela vai sumir com aquela, vai desaparecer aquela criatura e nascer outra. Se fosse fácil assim, né? Imagina o que os cirurgiões plásticos não passam nos seus consultórios, né? E no A caso gente tem que deles- conversar bastante, tem que deixar muito claro. Mas o que você falou é uma coisa interessante. Por melhor que seja o trabalho do profissional, a expectativa não é preenchida de fora para dentro, né? Não. Então, você pode fazer um excelente trabalho e ainda assim a pessoa não Estar obter, satisfeita. não está Não está satisfeita. satisfeita. Já teve, né? Obviamente, caso as pessoas não gostarem do meu corte, coloração e tudo, mas eu sempre tenho uma conversa aberta, não gostou, volta. Em 15 dias de retorno, ou se não gostou da coloração, volta, que a gente faz uma coisa, não faça em casa e tal, né? Mas eu digo para o cliente que se ele quer mudar, ele tem que ter certeza do que ele quer mostrar, né? O que você está querendo mostrar com essa mudança? Daí, em vez de marcar cabelo, você marca constelação. A constelação é... Olha, nego, vamos deixar, neguinha, vamos deixar esse cabelo para daqui uns 15 dias, eu constelar. Vou marcar você na minha agenda de constelar. Vamos lá, segunda-feira, constelar. Então, a pessoa, geralmente, quando está buscando uma mudança muito grande, ela está com um problema emocional grande É imenso. e Né? quer, muitas vezes, corrigir no cabelo. E eu vou mais longe, viu? Uma pessoa que, claro, tem esse lado, com toda certeza, mas eu também fico pensando que uma pessoa que, como você falou, que cada mês está querendo uma cara diferente, está querendo mudar, né? O que é que ela esconde? O que ela está buscando? Qual é a identidade dela que ela precisa esconder? Né? Ou o que ela busca, né? Quem é que ela busca? Sim, aquela coisa que eu falei no começo, né? Com quem que ela está identificada, que ela está querendo Se mostrar. aproximar, né? Olha, mas Mostrar uma na sua aparência mulher, que ela quando ela faz uma mudança radical, cuidado, porque aí vem. Eu sempre usei cabelo longo, toda vez que eu cortei Joãozinho, tive um divórcio. Verdade. Verdade. Bom, pelo menos era previsível. Toda vez. Sabia o que vinha. Mas sabe que mas não era consciente, Júnior. Mas a maioria das coisas a gente não faz, né? Não era consciente, eu cortava, de repente já Já estava na hora, já estava É. no campo. Né? isso, mudava tudo. Aí deixava longo de novo. Mas eu quero deixar claro também que a maioria das pessoas vão só para o autocuidado mesmo, né? Claro. E algumas pessoas têm esse vazio que a gente percebe, mas são casos pontuais. A maioria... Tão com a autoestima em dia. Aí eu já ia procurar um falsário no sistema da pessoa. Não precisa ser um Lembra do falsário. Doc Street? Sim. Sim. Então,
Mas o nosso episódio hoje, a nossa finalidade é trazer para as pessoas que às vezes você sente um vazio, uma coisa inexplicável. Você busca, mas busca o quê, meu Deus do céu? Busca quem, né? E fica aquela situação que desenvolve doenças até muito sérias por conta dessa busca que não acaba nunca. E isso pode ser, sim, alguém do seu sistema que desapareceu lá atrás. E não precisa ir muito longe. Você vê quantas pessoas vão para a guerra e simplesmente não voltam. Simplesmente não existe mais essa pessoa. Qual é a importância de tudo isso para a gente simplificar? São os ciclos. Tudo na vida precisa de encerrar os ciclos. Então, uma pessoa desaparecida no sistema, ela deixou um buraco enorme, aquele ciclo não foi concluído, né? Exato. Então, os desaparecidos da época militar, terrível, né? Não morreu, sumiu, não, a gente não sabe. Então, ganhamos o Oscar contando a história exato. de uma mulher que insistiu para saber o que aconteceu. Então, mas quantos não tiveram esse desfecho? Não tiveram o desfecho e quantas a famílias lá de Perus, né? Através da sua dor foram se afundando também e não deram conta de ir atrás para saber. Então, se vocês têm um caso onde isso já aconteceu, preste atenção nos sistemas daqueles que estão hoje dentro, né, aqueles membros do seu sistema, o que eles apresentam, porque às vezes pode sim estar vinculado a uma coisa. E a gente observa, né, um dos sintomas que mostra isso é o número de depressão. A depressão é um sinal de que a pessoa está sofrendo pelo vazio deixado por alguém, né? E esse alguém pode ser essa pessoa que desapareceu um dia. E o número de depressão é muito grande. Ansiedade mesmo, segunda-feira fiz uma constelação. Eu tenho uma ansiedade assim gigantesca. E daí foi identificado que eu vi uma criança não reconhecida, não acolhida, não incluída, tipo um filho bastardo. Então a ansiedade dela estava ligada a isso. Ontem eu fiz uma constelação, facilitei uma constelação de uma pessoa que ele anda. O boneco anda, mas a cabeça dele está sempre assim, tá? Sempre buscando algo. E nós encontramos também um filho, uma criança, que não pôde nascer, e foi feito toda aquela ressignificação, todo aquele trabalho, e eu espero de coração que ele possa melhorar, porque sofre de uma ansiedade doentia mesmo. Sabe? Não tem sossego, não tem parada, não tem fim de semana, não tem nada, sabe? Olha, tudo isso faz parte. Os desaparecimentos são muito tristes, né? Eu entendo o desaparecimento como um luto interrompido. Ou seja, um luto contínuo. Então, mas um amor interrompido. Não, é um luto interrompido, porque você não conseguiu finalizar. Um luto nem é concretizado, o luto não é concretizado, né? Então ele vai ficar eternamente aguardando. Isso aconteceu com milhares de famílias com Covid. Viram a pessoa entrar andando no hospital e nem enterraram o corpo porque não podia. É verdade. Ou seja, quem que eu estou esperando? Eu estou esperando aquela pessoa sair do hospital. E o que isso vai trazer para gerações futuras? Exatamente. O caso de países que se dividiram, o caso das duas Coreias. Pode gerar até insônia, que a gente discutiu outro dia. O caso das duas Coreias, por exemplo. Foram famílias divididas. E por conta dos regimes não se entenderem, uma família não pode visitar a outra. A Alemanha Ocidental e Oriental também era assim. E agora, felizmente... E pensando nos desaparecidos, nessas pessoas que são refugiados, que saíram dos seus países e foram caminhando, né? E aí morre um, morre o outro, sobra aquela criança, aquelas
né? Porque às vezes é São- mais são de um. muitas. E essa criança, ela não, dependendo da idade da criança, ela não tem a compreensão de que eles morreram, eles sumiram. Ela foi deixada e eles sumiram. Não desaparecido. E essa pra dor ela. ele vai reverberar no sistema. Essa dor E por outro reverbera. lado, tem a família que ficou lá do outro lado. Sim, E que um pedaço foi e você não sabe se chegou. sim. Você deduz que chegou, mas você não sabe se chegou. Hoje em dia o celular, a tecnologia acaba aproximando, né? Mas, Mas, mesmo assim, você Mas fica mais nesses vezes. casos é mais difícil da gente pensar em celular, porque essas pessoas caminham dias e dias e dias e dias, não tem como carregar, não tem. não, né, é que sinal. o que eu quero dizer assim, né? Você vai com os números das pessoas, aí você chega em algum No lugar, momento de você é melhor do que sensibilidade. você vai ligar. É. Mas hoje não, né? Mas você tem razão que tem essa facilidade. Mas, de qualquer forma, né? A gente precisa entender que os sistemas onde tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa, até para a gente fechar aqui, os sistemas de pessoas desaparecidas, eles não se desconectam. Então, a suposta tranquilidade, no caso dos adictos, no caso das pessoas que dão trabalho para a gente, né, envolvido com crimes, essas coisas continuam conectadas. E o sistema, ele preza pelo equilíbrio. Então, todo o saldo negativo que se forma lá, do lado de cá, subtrai também. Por outro lado, como você trouxe um exemplo muito bonito, a família que acolhe, a família que ama, a família que soma, impedindo a exclusão, ainda que com muita dificuldade, com muita luta, com muita resiliência, ela também, de alguma forma, pode estar somando para o outro lado, sem saber, né? É verdade. E a gente deixa aqui para vocês que para os sistemas não existe desaparecido. Exatamente. Todos pertencem. Todos pertencem. Ô, Dorcas, conta onde que é o seu local de trabalho, até para o pessoal saber, né? O meu salão chama-se Espaço Dorcas, localizada na Avenida Américo de Carvalho, 238, no Jardim Europa. Próxima à Avenida Guadalupe Anúncio, bem pertinho. Vão lá conhecer nosso trabalho. Isso aí. Constelações são as segundas? Constelação eu faço às segundas à tarde ou à noite. Legal. E o restante é o salão. E o resto do tempo é o salão. A constelação, eu trabalho com os momentos de folga. Ou seja, não tem folga. Não tem folga, só domingo. E às É vezes outra coisa que você precisa considerar. Vamos constelar essa. trabalhar demais, eu trabalho demais, tem que olhar para isso. Legal, gente. Agradeço muito o convite de vocês, sinto muito honrada. Ai, que bom. Pessoas especiais. Você é muito Obrigada. Você bem-vinda, também, sempre. querida. Você é muito amada, Dona. Obrigada, você também, vocês também. Obrigada. Gente, obrigado. E qualquer dúvida, coloca lá nas redes sociais. E a gente tá aqui para responder. Tá bom? Grande beijo, gente. Beijo, obrigada. Tchau, até. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.